Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Eu vou resolver neste vídeo um problema da disciplina de Físico-Química, mas na componente física do 11º ano, e vou inventar o problema à medida que vou fazendo o vídeo. Então eu pensei no seguinte: vamos ter um plano inclinado, vamos ter assim aqui uma superfície, vamos ter aqui um plano inclinado, e este plano inclinado é perpendicular obviamente à superfície horizontal, e tem aqui um ângulo que eu vou designar como θ. E nós temos um corpo que vai se deslocar sobre o plano, né? Vai percorrer o plano inclinado num movimento retilíneo uniforme. Vai-se percorrer o plano num movimento retilíneo uniforme. E a questão que eu coloco aqui, existe uma força de atrito, né? Existe uma força de atrito, não digo o valor, também não digo a massa, e o que eu quero aqui é mostrar, vou propor-me a mostrar que a razão entre o módulo da força de atrito e a reação normal é exatamente igual à tangente daquele ângulo θ. Isto é então o que eu pretendo demonstrar neste vídeo, que nesta situação, onde temos o corpo a deslizar num movimento retilíneo uniforme, com a presença do atrito, a razão entre a força de atrito, o módulo da força de atrito e o módulo da reação normal é dada simplesmente pela tangente de θ. E não preciso mais dados para resolver isto. Vou tomar em atenção uma coisa muito importante que disse, que é se o movimento é retilíneo uniforme, né? Se o movimento é retilíneo uniforme, é caracterizado por velocidade constante. E se a velocidade é constante, o módulo da aceleração há de ser 0 metros por segundo quadrado, o que está de implicar que a força resultante que atua no corpo é zero. Ok? Primeira lei de Newton diz-nos isso: se a força resultante que atua num corpo é nula, o corpo encontra-se ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. E se eu não desse sentido a esta informação, que é muito relevante, sempre que vos disserem isto, o movimento é retilíneo uniforme, então a força resultante a resultante das forças que atuam no corpo é nula. É uma informação crucial para este tipo de exercícios, ok? Se o movimento é retilíneo uniforme, a resultante das forças é nula. Então eu vou começar aqui a pensar nas forças que estão envolvidas nesta questão. Antes de mais, terei que desenhar aqui o referencial que mais me convém. Caso ser este referencial, o eixo do X há de ser paralelo aqui à superfície do plano inclinado, vou dar esse eixo como o eixo do X, e o eixo dos Y será perpendicular à superfície do plano inclinado. Será algo assim deste género. Aqui terei então o eixo dos Y. Em seguida eu vou representar as forças que atuam sobre o corpo. E então teremos aqui o peso, teremos também a reação normal, né? Reação normal, e teremos ainda, eu disse que existia atrito, teremos ainda a força de atrito, né? Que há de ficar no nosso referencial posicionada aqui desta forma, visto que o corpo se desloca neste sentido, que eu até vou definir como sendo o sentido positivo. Agora, depois de ter desenhado as forças que atuam sobre o bloco, nós vamos fazer a decomposição das forças que atuam nos dois eixos em simultâneo. Reparem que o peso há de ter aqui uma componente, do peso a atuar sobre o eixo do X, e então há de ser aquilo que designamos como PX, é a componente do peso que atua sobre o eixo do X. Da mesma maneira, há de ter aqui uma componente do peso a atuar sobre o eixo dos Y, e ela vou designar como PY. Depois de fazer esta decomposição, eu terei que definir estas duas forças, ou a componente escalar destas forças, em função do nosso peso. Para esse efeito, eu tenho que, neste enquadramento,
encontrar o ângulo θ, quer dizer, eu vejo aqui dois triângulos, tem aqui este triângulo, tem aqui este também, ambos os triângulos, retângulos, a hipotenusa desses triângulos é o peso, o que eu tenho é que enquadrar o ângulo θ aqui num destes triângulos, de modo a que isso me permita depois fazer a definição, recorrendo à trigonometria, destas componentes escalares de Px e Py em função de P. Bem, este ângulo θ, onde é que ele fica situado nestes triângulos? Eu trabalho sempre esta ideia. Reparem que ali assim também é 90 graus, né? Naquele bocadinho. Então se vocês alongarem aqui o peso, de modo a que obtenham este prolongamento, seja perpendicular aqui à base do nosso plano inclinado, nós, imaginem, eu vou pensar num valor, acho que é mais fácil perceber. Imaginem que o ângulo era 30. Então, se este ângulo aqui é 90, aquele ângulo ali seria o complementar de 30, ou seja, seria 60. Reparem que este ângulo seria verticalmente oposto com aquele, que seria 60, ali está 90, quer dizer que aquele ângulozinho ali que eu estou a marcar agora teria que ser 30. Então, o meu ângulo 30 seria exatamente este. Eu vou designar como θ, o θ está ali. Depois de identificar aquele ângulo, o que eu vou pegar para fazer as definições, eu vou pegar assim neste triângulozinho aqui, e vou tirá-lo daqui, para vocês perceberem as definições que eu vou fazer. Então teria assim aqui este triângulo, assim, o triângulo é retângulo, a hipotenusa é o peso, e eu tenho aqui o PY, né, neste cateto, e este cateto aqui, se vocês compararem, é exatamente igual ao PX, então terei aqui PX e terei o meu θ, e terei o meu ângulo θ ali. O que vou fazer agora é a definição de PY e PX em função do peso. Então, começando, por exemplo, por PX, se eu me posicionar neste ângulo, né, e olhar para o PX, relativamente a este ângulo é o cateto oposto, né, e se eu quero relacionar com um peso oposto com a hipotenusa, é o seno. Então o seno de θ será exatamente igual ao cateto oposto, que há de ser Px a dividir pela hipotenusa, que há de ser o peso. Definindo então Px, nós vamos obter que Px há de ser igual, o peso está a dividir, passa a multiplicar, a P seno de θ. O mesmo farei com Py, que relativamente àquele ângulo θ, falarei então no cateto, não oposto, mas adjacente. E se é o cateto adjacente, já implicarei aqui com o cosseno. E sendo assim, cosseno θ seria igual a Py a dividir pela hipotenusa, que é o meu peso. E então isto seria equivalente a eu dizer que Py seria igual ao peso vezes o cosseno de θ. E neste momento então tenho a definição de Px e de Py em função do peso. Podia trabalhar ainda um pouco mais, mas para o que tenho que fazer não será necessário. Mas, como nós sabemos que o peso se calcula através do produto entre a massa do corpo e a aceleração gravítica, então nós ainda nestas fórmulas podíamos, nestas expressões, substituir o peso por mg, de modo a que Px ficasse mg seno de θ e Py ficasse mg cosseno de θ. Mas para o efeito que resulta deste exercício, não valerá a pena fazer a substituição, noutros talvez. Bem, continuando, depois de ter Px e Py definidos, eu agora vou trabalhar aqui esta ideia, porque eu sei que o movimento é retilíneo uniforme, então a resultante das forças é constante, peço desculpa, sim, é constante, mas nula, é zero. Então se a força resultante é zero, essa força resultante vai ser zero segundo o eixo do x e também vai ser zero segundo o eixo dos y. Então é isso que eu vou dizer. Força resultante segundo o eixo do x vai ser igual a zero e a resultante das forças que atuam sob o eixo do y também vai ser zero, porque o movimento é retilíneo uniforme. Então reparem, se a força resultante segundo o eixo do x é zero, o que é que isto implica? Implica que a intensidade de Px seja exatamente igual à intensidade da força de atrito. Ou seja, a nível vetorial, estas forças terão que ser simétricas. Terão a mesma direção
a mesma intensidade, mas sentidos contrários. Terão que se anular uma à outra, por isso é que a resultante vai dar zero, porque elas anulam-se uma à outra. Em termos de intensidade, a intensidade é a mesma. Ou seja, o módulo de Px terá que ser igual ao módulo da força de atrito. Então é isso que eu irei escrever. Px terá que ser exatamente igual, em termos de módulo das forças, à força de atrito. Se sei também que no eixo dos y a resultante das forças é nula, terei a mesma situação. A normal e o py terão que ser simétricas, ou seja, a mesma direção, mesma intensidade, mas sentidos contrários. A nível de intensidade, terão que ter a mesma intensidade, de modo a anularem-se uma à outra. Ou seja, também aqui implicarei que py, o módulo de py, terá que ser igual ao módulo da reação normal. Então reparem, se Px é igual à força de atrito em termos de intensidade e Py é igual à reação normal, e eu teria que mostrar que a razão entre o módulo da força de atrito e a reação normal era simplesmente igual à tangente daquele ângulo θ, então eu vou fazer o seguinte: força de atrito a dividir pela reação normal, em termos de, estamos a falar, obviamente, do módulo das forças, há de ser igual a Px, que a força de atrito tem a intensidade da força Px, sobre Py. E reparem que Px, já tínhamos feito aqui esta definição, há de ser igual a P seno daquele ângulo θ, e Py será igual a P cosseno daquele ângulo θ. Podemos então cancelar o peso e reparem que seno de θ a dividir por cosseno de θ é o quê? É exatamente a tangente de θ. E assim teremos o exercício resolvido, como queríamos demonstrar, ou seja, acabamos de mostrar que a razão entre a força de atrito e a reação normal é exatamente igual à tangente do ângulo de inclinação do nosso plano inclinado. E desta forma teremos então aqui o exercício resolvido. Fico-me então por aqui, é sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.